com os pacientes hipertensos, né, que é o dia a dia, né, da nossa clínica, muitos pacientes com hipertensão, tá? Muitos pacientes com hipertensão. Vamos ver como é que a gente tem que agir aí com esses pacientes. Então, gente, normalmente a anestesia, tá, de eleição para esses pacientes é lidocaína 2% com vasoconstritor adrenalina. Ah, Bianca, mas a adrenalina não aumenta a pressão? Não, tá? Não a adrenalina do tubete. Porque a adrenalina do tubete, gente, é muito pequena, é muito pouca. Ela vai apenas fazer uma vasoconstrição perisférica no local ali onde você vai anestesiar. Ela vai comprimir os vasos para que a anestesia fique naquele local onde você quer que seja anestesiado e com isso fique bloqueando os sinais, os impulsos nervosos dos nervos ali daquela região. Se você não der uma injeção dentro do vaso, dentro da artéria, dentro da arteríola, dentro da vena, ou seja, fazendo uma boa aspiração, não há risco nenhum. Há muito mais risco você usar um anestésico sem vasoconstritor, começar a sangrar pra caramba, tá? E você não enxergar o que você está fazendo. O paciente vai começar a ficar nervoso e aí, gente, o pico de adrenalina vai lá no alto. E aí esse paciente com certeza vai ter um pico de pressão, porque ele vai ver que você está com dificuldade de fazer o procedimento, que está sangrando pra caramba, ele só vê a sua mão saindo cheia de sangue assim, ó, da boca dele, ele pensa, meu Deus do céu, tô perdendo litros de sangue. E sangra muito mesmo, quando você usa anestésico sem vaso, sangra pra caramba. A região da boca, a boca é uma região muito vascularizada. Então, muitos estudos mostram que é muito melhor você usar aí, né, o tubete com vasoconstritor, tá? Não excedendo aí 2 tubetes. Então, assim, paciente que tem uma pressão muito irregular, né? Você feriu a pressão na hora e tava ok, mas ele tem uma irregularidade, ele tem uma descompensação, faz uma extração por vez, né? Mais com tubete com vasoconstritor. E por que lidocaína com adrenalina? Porque é o anestésico que tem mais estudos, que apresenta menos reações adversas, tá? Dentre todos, e é o mais seguro. Então você pode usar esse anestésico sem problemas. Claro, sempre fazendo aspiração. Fez a aspiração, pintou o tubete, retira, coloca um novo tubete, refaz a punção. O cirurgião dentista também deve ficar atento ao prescrever anti-inflamatórios aos pacientes hipertensos, uma vez que esses medicamentos podem interferir no mecanismo de ação das drogas anti-hipertensivas. Então, assim, observar, né, se há realmente a necessidade de um anti-inflamatório. Se tiver a necessidade de uso de anti-inflamatório, então tem que evitar o uso de anti-inflamatórios. Se for usar, use os anti-inflamatórios seletivos para COX-2 é um exemplo disso, né? Já que o uso de anti-inflamatórios seletivos para COX-2 é um exemplo disso, já que esse fármaco pode diminuir o efeito de diuréticos da classe das furosemidas. Então, assim, 2 medicamentos que a gente tem que evitar: o celecoxibs para pacientes hipertensos e os anti-inflamatórios de uma forma geral. Ah, Bianca, mas eu vou fazer uma extração, eu preciso passar um anti-inflamatório. Qual que eu posso passar? O que você pode passar, tá? É o diclofenaco de potássio, não passa o diclofenaco de sódio, ok? Né? Por favor. Diclofenaco de potássio ou naproxeno, você pode passar por até 4 dias. E aí fala, a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, AINES, também podem diminuir, né, a ação hipertensiva de beta-bloqueadores, do propanolol e do captopril. Você veja que o captopril, a angiotensina, é um medicamento de uso muito extenso. Muitas pessoas usam captopril, né? E o propanolol também. Então são medicamentos de uso assim bem geral, né? Eu tenho muitos pacientes que fazem esse uso e dependendo da medicação que você for usar, pode causar assim um aumento do quadro hipertensivo desse paciente. Principalmente se esse paciente está vivendo no limite. Sabe aquele paciente que está sempre 16, 14 por 10, 16 por 10? Quando o paciente está reguladinho, você passar uma medicação, uma Dexa, um nimesulide, não vai dar problema. Porque o máximo que vai acontecer, a pressão dele está sempre 12 por 8. Aumentou um pouquinho, 13 por 10. Ele nem vai sentir. Nem vai sentir, tá? Agora, o cara que vive ali no limite, no teto, tipo 14, 16...
Fica um pouquinho nervoso, vai para 18, né? Esse cara é o perigoso. É aquele cara que você mediu, feriu, né? Você feriu antes da cirurgia e já estava 15. Aí você esperou um pouquinho, abaixou para 14. Ele tomou o medicamento de manhã, isso é muito importante, tá? Que o paciente tome a medicação de manhã. Mas vocês vejam que anti-inflamatórios, que são medicamentos que a gente faz um uso normal, né? Faz esse uso corriqueiro, né? Para extrações, justamente para evitar que o processo inflamatório cause a perda de função, uma inflamação maior, um antrismo no paciente, podem afetar o medicamento que ele usa de uso contínuo, pode afetar o efeito dele. Então é importante a gente observar isso quando for passar a medicação para ele. Quais você pode passar? Você pode passar o naproxeno, tá? Ou diclofenaco de potássio, ok? Ah, Bianca, qual a posologia? O diclofenaco de potássio, 50 mg, você pode passar um comprimido a cada 8 horas, por 2, 3 dias é mais que o suficiente. Naproxeno, 200 mg, você pode tomar um comprimido de 12 em 12 por 7 dias, tá bom?